O exame de DNA confirmou que um corpo encontrado em Clevelândia, no Paraná, é de uma jovem que havia desaparecido em novembro do ano passado. Ellen Bernard tinha 19 anos de idade e foi vista pela última vez quando saiu de casa em Pato Branco para encontrar um namorado que conheceu numa rede social. A Polícia Civil ainda não confirmou as causas da morte. A Europa poderá registrar 236 mil novas mortes por coronavírus até o dia 1º de dezembro. O alerta é do diretor regional da OMS, Hans Kluge. A entidade ainda demonstrou preocupação com o ritmo de vacinação no continente, que caiu 14% nas últimas 6 semanas em razão da falta de acesso às doses em alguns países. Já o número de vítimas da doença aumentou 11% na semana passada. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira, 30 de agosto de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Daqui a pouco é dia de homenagem ao professor Alberto Simões. Alberto Simões que no dia de ontem, se estivesse vivo, comemoraria 73 anos de idade. Claro, a gente não poderia deixar passar esta data em branco. Tem homenagem pro Alberto Simões aqui dentro do Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o Felipe Esboril trazendo informações no De Olho em Tóquio, falando sobre mais medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio, desta vez no lançamento de disco com recorde olímpico de uma para-atleta de 56 anos. É mole ou você quer mais? Tem que aplaudir de pé esta atleta, essa para-atleta, e você vai saber mais detalhes com o Felipe Esboril já. Daqui a pouco também tem ela, Daniele Esperon. Ela chega para falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Corinthians, ninguém segura, venceu o Grêmio fora de casa e o Diego Souza roubou o cartão amarelo do árbitro. Que coisa! E o árbitro pegou e falou assim: você não vai me devolver esse? Eu tenho outro. Que beleza, hein? É o futebol brasileiro. Daqui a pouco também, junto com o Walter Vicente, teremos um bate-papo com o Adil. Lembra aquele atacante, perninha esquerda? Jogou no Cruzeiro, jogou na Portuguesa, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, entre tantas outras equipes, além do São José em 98, temporada 98-99. Lembra dele? Adil vai passar por aqui, vai conversar com a gente, vai conversar comigo e com o Walter Vicente, que, claro, também vai atualizar as informações dos clubes da nossa região. Tem informações do vôlei também, que estreou o vôlei São José
O São José Vôlei, o novo time de São José masculino de vôlei, ele jogou neste último final de semana. A gente até ouviu a palavra do Marlon, que é o levantador da equipe, na última sexta-feira, projetando esta partida, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre este jogo, próximo confronto do São José, que dessa vez vai estrear em casa, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando. Hoje não teremos o quadro Pergunte ao Volta em Si, vai ficar para amanhã, porque hoje o programa tá recheadaço de informação, então excepcionalmente será amanhã o quadro Pergunte ao Volta em Si. Mas você que quiser perguntar, quiser saber aquilo que você quiser do Volta em Si Vicente, você pode mandar a sua pergunta para a produção do Parada no 991588224, 991588224. Mande a sua pergunta em áudio, a nossa produção vai selecionar e o Volta em Si vai responder no ar aqui para você dentro do Parada dos Esportes, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando às 4h09 com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central ele, Ed Show Ramiro. Direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. 4h09 em São José, pula reloginho, 4h10 em São José. Vamos com o comentário do nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Mas que beleza a performance de nossos atletas paralímpicos em Tóquio, hein? Diversas conquistas com medalhas de ouro, prata e bronze têm ocorrido. O Brasil tinha até o início da noite de ontem conquistado 30 medalhas, sendo 10 de ouro, mas estávamos classificados em muitas provas que aconteceram na noite de ontem e madrugada de hoje aqui no Brasil. Pena que essas conquistas são pouco valorizadas em nosso país, que continua sendo o país do futebol. Se o investimento em atletas de alto rendimento não é tão grande, imaginem o investimento nesses atletas com diferentes graus de deficiências. Um dia, quem sabe, nossas autoridades saberão valorizar essas e outras conquistas de atletas amadores do nosso Brasil. Mas, continuando a falar de coisas boas, lembro a excelente vitória do São José Vôlei em sua estreia no Campeonato Paulista deste ano. No jogo contra o Vôlei Futuro, na longínqua Araçatuba, na sexta-feira, a equipe joseense venceu por 3-0. O próximo compromisso do São José Vôlei será contra o Iacanga, aqui em São José dos Campos. Pena que a torcida joseense ainda não poderá ver os jogadores em quadra. Além do problema com a pandemia, as obras referentes ao jardinamento externo da Arena de Esportes, bem como estacionamento para veículos, seguem num ritmo bem diferente do que aconteceu no último ano com a construção da arena, e a julgar pelo que vemos quase que diariamente, a inauguração do complexo esportivo, se acontecer este ano, deverá ocorrer mais para o final do ano. Esperemos que, com a outorga do local a uma empresa que tem uma grande rede de farmácias na região, as obras possam correr em um ritmo mais acelerado. Agora, falando de futebol, fica uma pergunta que muitos torcedores certamente fazem quase que diariamente. Quem será que segurará o Flamengo do técnico Renato Gaúcho? Até agora, o treinador dirigiu a equipe em 13 jogos. Perdeu um para o Internacional de Porto Alegre por 4-0. Empatou outro jogo com o Ceará em 1-1 e venceu os outros 11 jogos, a maioria por goleada. O Flamengo marcou nada menos que 44 gols e sofreu somente 10, média de 3,38 gols por jogo. A equipe está em quarto lugar no Brasileirão 2021, a 8 pontos do líder Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a mais. O Flamengo, vencendo os 2 compromissos faltantes, ficaria somente 2 pontos atrás do Galo Mineiro, ultrapassando Palmeiras, Fortaleza e Bragantino. Ontem à noite, em Bragança Paulista,
o Atlético Mineiro perdia a partida para o Bragantino por 1-0, até que Diego Costa, o artilheiro recém-contratado, entrou no segundo tempo e, por volta dos 40 minutos, num belo chute, acertou o ângulo do gol adversário e empatou a partida. Daqui para frente, a disputa pela liderança será acirrada e qualquer bobeada pode ser fatal para a equipe que perder pontos, principalmente nos jogos disputados como mandante. O torcedor palmeirense aguarda ansiosamente a segunda rodada do segundo turno, quando o Palmeiras receberá o Flamengo na Arena Palmeiras, partida que poderá afastar uma das equipes da ponta da tabela. Mas se dentro de campo as equipes brigam pela liderança, fora das 4 linhas de jogo, os dirigentes das equipes correm atrás de reforços. A surpresa para mim, no atual momento do futebol brasileiro, tem sido o Corinthians, que, como foi noticiado há algum tempo, estava atrasado com o salário dos jogadores e até do auxílio para jogadores da base, além de outras dívidas. De uma hora para outra, o Corinthians contratou o Renato Augusto, João Pedro, Roger Guedes e agora está quase que fechado com o avante William de volta ao Brasil e ao Corinthians, onde ele começou sua carreira. De onde saiu o dinheiro para essas contratações, o torcedor não quer saber. E acredita que no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a campanha será bem diferente da que realizou até agora. Atlético, Flamengo, Palmeiras e até o Bragantino ainda têm outros campeonatos a disputar, como a Libertadores e Copa Sul-Americana, o que pode ser, de alguma forma, benéfico para o timão. Mas se o torcedor corintiano fica na expectativa, o mesmo acontece com os palmeirenses, atleticanos e flamenguistas. Todos querem o título. Ainda faltam 20 jogos para o campeonato terminar. O Brasileirão de 2021 pode ser o mais disputado dos últimos anos. E o São José, hein? Se os torcedores das grandes equipes estão com a expectativa da conquista do título, os torcedores da Águia ficam na esperança de que uma grande equipe seja montada para o campeonato da A3 de 2022. Conforme o Robertinho já adiantou para o Valtencir, em outubro próximo deveremos ter novidades. Fiquemos no aguardo então, né? É isso aí, Vieira e amigos do Parada dos Esportes. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Fonseca, o nosso grilo falante, trazendo a sua opinião, o seu comentário aqui dentro do Parada dos Esportes. Agora, 4h15 em São José, agora é hora de homenagem, agora é hora de falar dele, o criador do Parada dos Esportes, o nosso querido professor Alberto Simões, que eu faço questão de toda a abertura do programa dizer que ele é o amado e querido mestre de todos nós, o criador do Parada dos Esportes, e também é por ele que estamos aqui levando o nome do Parada, uma criação dele há 57 anos, criado por ele, o Alberto Simões, que é uma lenda do nosso jornalismo, é uma lenda como nosso companheiro, é uma lenda para muitos alunos aqui da cidade de São José dos Campos, porque ele foi professor do Mater Dei, também do... me fugiu outra escola que ele foi... O Dirceu vai falar já já. Então deixa eu parar de falar e deixar o Dirceu falar, que ele fala mais bonito do que eu. Tem uma homenagem muito bem produzida pela Usina de Ideias, o Chaga Júnior e o nosso querido Celso Gomes, na voz do querido Dirceu Plenamente. Você ouve agora esta bela homenagem em comemoração aos 73 anos que faria ontem o nosso querido professor Alberto Simões, que nos deixou já há 5 anos. Como o tempo passa, hein, Alberto? Chega mais, Dirceu! Homenagem pro Alberto Simões aqui no Parada. Como dizia aquele famoso locutor esportivo, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O céu desaba em chuva morna e a vida segue como se nada estivesse acontecendo. O rio que parece mar, a Amazônia, as mangueiras do tamanho de cogumelos atômicos, tacacá na cucuia no meio da tarde, açaí salgado, farofa e pirarucu. Onde mais tem isso, criatura? E aquele casal cultua a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, pois está chegando o rebento que recebe o nome de Alberto de Souza Simões, um paraense que ainda menino tornou-se um andante. Primeiro, Osasco, bem pertinho da grande capital de São Paulo, e depois Campos do Jordão, onde com 14 anos saiu à procura de emprego e se oferecendo para o comércio local. Bateu meio que sem jeito, sem querer, nas portas da emissora de rádio local, onde foi admitido.
e o seu primeiro instrumento de trabalho foi uma vassoura. E foi ali que Alberto Simões, o menino de Belém do Pará, aprendeu a lidar com os modernos para a época equipamentos radiofônicos. Arrojado, audacioso e corajoso, Alberto ultrapassou os limites das dificuldades com astúcia e criatividade. Menino ainda, ele empunhou o microfone e foi transmitir sua primeira partida de futebol comportando-se como se fosse um experiente narrador esportivo, e foi muito bem. Irreverente, participou da criação de um programa que abordava assuntos esportivos diariamente e nomeou-o como Parada dos Esportes. Isso lá em 1964, logo após o bicampeonato mundial do Brasil e antes da decepção da Copa de 66. Um belo dia, Alberto desembarca em São José dos Campos para, nesta cidade, escrever seu nome como parte importante da história da cidade. Alberto veio para a Rádio Piratininga e, pouco tempo depois, o Grupo Bandeirantes o trouxe para Mário Galvão e, na bagagem, o famoso programa que já dominava o Vale do Paraíba com suas informações. O Parada dos Esportes se encaixou na grade da programação da Rádio Clube AM 1120 e a cidade ganhava força na comunicação esportiva e, junto, um grande narrador de futebol. Vai ser feita a cobrança da penalidade máxima pelo time do São José. Marcos Vinícius que já marcou o primeiro gol. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Lá do alto dos seus 35 anos de idade, experiente, Marcos Vinícius de Moraes. O joséense Marcos Vinícius de Moraes para a cobrança do pênalti. Correu, bateu, gol, 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 gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! São José, Marcos Vinícius de pênalti, uma vitória com a marca de Marcos Vinícius de Moraes. Colocou longe do alcance do goleiro Igor, no canto esquerdo, fazendo vibrar a pequena torcida do Martins Pereira, marcando o segundo gol da Águia, o segundo gol dele no jogo. Marcos Vinícius, camisa número 11. Com bordões que transformaram em marca que o identificavam, Alberto tornava-se na cidade a cara dos esportes, mas seguiu seus estudos, formando-se em História pela Fundação Vale Paraibana de Ensino, atual Univap, lecionando nos colégios Olavo Bilac e Mater Dei. Alberto sempre foi e continua sendo uma referência aos seus alunos. Alberto de Souza Simões foi historiador, radialista, jornalista. O profissional acumulou um trabalho em rádio com o cargo de editor de esportes no jornal Vale Paraibano, onde permaneceu durante 20 anos. Também escreveu livros contando a história do futebol profissional em São José. Alberto tinha também um carinho muito especial pelo esporte amador da cidade. Vai para o ataque o Santana, boa bola movimentada pela esquerda, foi receber a bola, Fábio Cleito colocou por cima do goleiro, colocou lá dentro, gol! Gol, 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 gol! Gol! Do Santana! Fábio Cleiton é o nome dele. Também pelo setor direito da defesa do Aliança, foi entrando na pequena área, chutou firme e forte, sem possibilidade de defesa para o goleiro Gilson. Fábio Cleiton marca o dele, marca o quarto gol do jogo. Fábio Cleiton, camisa 20. O professor Alberto Simões sempre foi reconhecido pelo seu trabalho. Recebeu na Câmara Municipal em 1992 o título de cidadão joseense. Foi homenageado pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo com o troféu Ford ACESP em 1998 como destaque do interior. Formado pela Faculdade de Filosofia e Letras em São José dos Campos, tornou-se professor de História e Geografia em 1972. Escritor, Alberto Simões é autor dos livros Esporte, Formigão e Águia, com 2 edições, de 92 e 95, e Almanaque do São José Esporte Clube 2010. Tem o seu nome na Academia Joseense de Letras. Alberto dedicou-se à locução esportiva na Rádio Cidade de São José dos Campos, acompanhando todas as conquistas do São José Esporte Clube, desde o Formigão, o primeiro Formigão na década de 60.
Alberto era um repentista na narração esportiva, um criador de versos, e cada partida narrada por ele era uma história. E não era só no futebol. Professor Alberto Simões narrava como ninguém e mexia com a emoção do torcedor quando, com sua voz forte e firme, relatava um jogo de basquete, que era aquilo que ele tanto amava também. Alberto Simões. Abraçando a grande galera, abraçando a maior plateia esportiva do rádio, abraçando você, torcedor apaixonado pelo basquete. Basquete, o novo amor da cidade. Faltam 40 segundos. São José se aproxima de uma vitória fantástica contra a poderosa equipe de Franca. A torcida vai ao delírio. Grande exibição do time de São José. Mas Franca não desiste e vai à luta. Arremesso que bate no aro, não entra. Voltou para Tony, arremessou, bate no aro, não entra. O tempo vai passando. Olha a bola que vai saindo pela última linha da quadra. Recuperação de Mineiro. Entregou para Renato. Vai acabar o jogo. Renato para Matheus. Cesta de Matheus. Pode vibrar, galera! Vitória consumada! Faltam 10 segundos. O placar é de 91-76. Vibrem comigo! São José, vitória sensacional! Faltam 5 segundos para o término do grande espetáculo. São José 91, Franca 76. Ginásio lotado, a torcida gritando: São José, São José, São José! O basquete é pura emoção. Houve um tempo, sem ser saudosista nem nada, em que o mundo era mais fantasioso, mágico, fantástico, inocente. Era uma época em que era necessária uma boa dose de imaginação para fazer com que o mundo fosse, enfim, o mundo, e não só o bairro em que viviam as pessoas. Era assim com as histórias que os pais contavam para os filhos, sem livros, sem televisão, sem imagem, pronta, já definida. Só que mais que a necessidade de se imaginar, era de extrema importância a capacidade de saber contar algo, para que toda essa magia acontecesse de forma mais gostosa dentro da cabeça de cada um, em que imaginasse qualquer tipo de cena. Alberto Simões era a voz que relatava, contava e, ouvindo, você via o lance. Nós, companheiros de Alberto Simões, que hoje na Rádio CBN mantemos a tradição desse Parada dos Esportes, nos consideramos pessoas de sorte por ter lhe conhecido e atuado sob o seu comando e ao seu lado. E ao seu lado vivemos grandes aventuras. Alberto, você nos ensinou o verdadeiro valor da amizade e todos esses aprendizados seguem conosco até hoje. E foi no dia 21 de abril que Alberto, aos 67 anos, resolveu ir embora, deixando só saudades àqueles que o conheceram. Esperamos que possa nos ouvir aí, Alberto, aí de cima, e saiba da diferença que fez em nossas vidas. Um amigo assim não é esquecido nunca. Levamos seu carinho, sua amizade, o seu companheirismo na memória e agradecemos sempre por tudo que vivemos e continuamos na luta do dia a dia, caminhando, pois como você nos ensinou e você sempre dizia, os ponteiros não param. Que homenagem para o nosso querido professor Alberto Simões, hein? Parabéns, Chagas, Celso Gomes e o Dirceu, que interpretou, acho que o texto é do Dirceu plenamente. E obrigado, Dirceu, bela homenagem, ficou muito bom para o nosso querido e saudoso Alberto Simões. Como eu disse, ontem completaria 73 anos se estivesse vivo. Já faz 5 anos que o Alberto nos deixou e, sem dúvida alguma, deixa saudade para todos nós, para a família, para os companheiros aqui da equipe Parada dos Esportes, para os alunos, para quem ele deu aula para tanta gente importante aqui, para o Eduardo Cury, o deputado, para a Fabíola Molina, ele deu aula, e para tantos outros anônimos por aí, o Alberto sempre levando as aulas de história, era sempre uma alegria. Muita gente me para às vezes na rua e fala assim: você trabalha com o professor Alberto Simões, né? Ele me deu aula, era
sensacional, as aulas dele de história e tudo mais. Inclusive a minha namorada Shirley teve aula com ele e sempre lembra com bastante saudade do nosso querido professor Alberto Simões. Alberto, onde quer que você esteja, um abraço para você. É muito bom ter tido o prazer de conviver com você, e eu jamais me esquecerei da primeira transmissão que fizemos junto, que foi lá em Sorocaba, uma vitória de virada do São José, 3-2 lá no estádio em Sorocaba contra o São Bento de Sorocaba. Um jogo marcante. Tava eu, Fonseca, o nosso querido Alberto Simões e também o saudoso motorista, o Renato, que sempre levou a gente aí para cima e para baixo. Ele e o Gargamel. O Renato dessa vez nos levou para Sorocaba. O Renato também já não está entre nós, gente da melhor qualidade. Enfim, resta a saudade, o carinho e o respeito para o nosso querido professor Alberto Simões, tá certo? 4h28. Vamos falar agora de Paralimpíada, porque o Brasil tá num espetáculo nas Paralimpíadas. Tivemos medalhas importantes nesta madrugada. Uma em especial veio no arremesso de disco. E você vai saber mais detalhes agora com o Felipe Esboril dentro do De Olho em Tóquio. Chega mais, Esboril! Parada dos Esportes. De Olho em Tóquio. A brasileira Beth Gomes, na manhã desta segunda-feira, conquistou a medalha de ouro no lançamento de disco nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ela estabeleceu um novo patamar ao bater 17 metros e 62 centímetros na grande final. Ela era favorita na classe F52 para competidores em cadeiras de rodas. A brasileira só teve pressa quando deu início à apresentação. Logo começou com 15,68. Depois, esperou para a segunda tentativa e conquistou mais um ouro para o time Brasil. Além disso, Beth quebrou o recorde mundial 2 vezes, estabelecendo a nova marca de 17 metros e 62 centímetros. Beth sofre de esclerose múltipla e foi a última a se apresentar na grande final. Ao final da prova, Beth chorou. E muito. A brasileira campeã no Parapan de Lima e no Mundial de Dubai em 2019 completa a trinca de títulos dos sonhos dos atletas. Com informações dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Felipe Esboril. Obrigado, Felipe Esboril. E este final de semana foi bom para o Brasil. Inclusive nesta madrugada de sábado para domingo, tivemos aí a prata inédita no tênis de mesa para amputados. A Bruna Alexandre joga demais. A Bruna conquistou a prata, perdeu para a australiana com descendência não. Ela é uma atleta que é chinesa, mas que representa a Austrália. Acabou perdendo para ela por 3-1, mas a Bruna Alexandre marca o seu nome na história no tênis de mesa, conquistando a prata paralímpica. Parabéns a Bruna Alexandre. Tivemos o Vinícius Rodrigues também conquistando a prata na categoria T63 nos 100 metros, perdeu por 1/10. 1/10. É um suspiro que ele perdeu, mas foi bem demais, comemorou muito o Vinícius Rodrigues. E o Alessandro Gigante, aqui de Taubaté, no arremesso de peso na categoria F11, também conquistou a prata, comemorou bastante. E o Alessandro Gigante tem chances ainda, com certeza vai medalhar. Não sabemos a cor, mas com certeza vai medalhar no arremesso de peso. O Alessandro Gigante, grande atleta, gente boa, sempre bem humorado. O Alessandro Gigante, ele vai para a disputa também ele conquistou a prata no arremesso de peso, ele vai no lançamento de disco, ele vai com certeza subir no pódio, confirmando a prata que ele conquistou no F11, foi no arremesso de peso, e teve tantas outras medalhas aí. O Brasil com certeza vai beliscar mais pra frente uma medalhinha no futebol de 5, o Brasil representando muito, muito bem o nosso país lá nas Paralimpíadas, tá certo? 4h32, a gente vai para um rápido intervalo, tem repórter CBN, na sequência tem a Daniele Esperon trazendo informações do Campeonato Brasileiro, e depois aquele bate-papo com o Adil, ex-jogador de Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Portuguesa, Bahia, e também o nosso querido São José, lançou livro recentemente, vai conversar
conversar com a gente aqui dentro do Parada dos Esportes, ao lado do melhor de todos, o Valtencir Vicente. 4h32, repórter CBN na agulha, eu volto já já. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 30 de agosto de 2021. As contas do governo federal tiveram um déficit de 19 bilhões e 800 milhões de reais em julho, com uma redução de 79% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O principal fator para a melhora foi o aumento das receitas do governo. Apesar disso, o déficit de julho foi o terceiro pior resultado para o mês desde 1997. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apoiou a ideia de microparcelamento dos 89 bilhões de reais em precatórios que foi proposta pelo presidente do STF, Luiz Fux. O aceno foi dado durante uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Paulo Guedes disse que a equipe técnica está em contato com o pessoal do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União e lembrou que é necessário achar uma solução para permitir ao governo abrir espaço para um aumento do Bolsa Família. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo voltaram atrás e não vão completar a entrega de 100 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde até o fim de agosto. O Butantan repassou até agora mais de 92 milhões de unidades ao governo federal. Segundo o diretor Dimas Covas, 13 milhões de doses que estão em processamento serão divididas entre o Ministério e os estados que adquiriram a vacina de forma independente. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em um ataque com explosivos na região da fronteira entre Colômbia e Venezuela. As vítimas são 12 militares e 2 civis. O presidente colombiano Iván Duque repudiou a ação e afirmou que existem grupos criminosos que tentam semear o terror. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes.
Entre em contato conosco. Milclean. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h38 de volta com o Parada dos Esportes, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura na Padaria Flor de P, do Fernando e do Renato Evaristo. Um abraço para vocês, obrigado pela parceria de sempre. Aliás, acho que eu não falei no início do programa os patrocinadores, né? Que beleza! Depois do pago o salário do Edson Ramiro, a culpa é minha. Que beleza, 4h39. É que hoje o programa tá recheado, eu quis correr. Esqueci dos patrocinadores, pô, que sacanagem, hein? Me perdoem, amanhã eu falo dobrado. 4h39, de volta com o Parada dos Esportes. Só pra informar do vôlei, a gente falou na sexta-feira do jogo de vôlei do São José. O São José venceu fora de casa na estreia o Vôlei Futuro Araçatuba por 3-0. Parciais de 25-21, 25-20 e 25-19. Próximo jogo do São José Vôlei acontece no dia 4, próximo sábado, 19 horas, no ginásio do CTA contra o Iacanga, tá certo? Então tá aí as informações do vôlei pra você, não poderíamos deixar passar em branco, até porque informando, a gente tá sempre informando e vai informar você, deixar você bem informado sobre o vôlei de São José. Agora 4h39, deixa eu convocar ele, o melhor de todos, o mais esperado deste programa, o melhor repórter esportivo do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, e com o uniforme do Parada, com o manto do Parada, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, muito obrigado, viu, você realmente continua sendo um excelente lobista. Falando em lobista, Vieira Júnior, o craque Léo Natel está indo para o futebol do Chipre, né? Amém. Vai ser uma grande atração do Chiprão 2021. Tomara, boa sorte para ele, bom menino, nada contra. Grande abraço ao Nilson Plenamente, ao Celso Gomes, ao Chaga Júnior, homenagem mais do que merecida ao nosso saudoso Alberto Simões. Você imagina, desde o começo de 85, junto com ele, em transmissões, no nosso Parada dos Esportes, realmente mexeu aqui com o emocional do cidadão, viu, Vieira? O Chiprão. Chiprão 2001, atração Léo Natel. Tomara. Ótimo, Valtencir, você é bom demais. Foi espetacular. Vamos acompanhar o Chiprão 2022 com a participação de Léo Natel e sua turma no melhor campeonato do mundo, o Campeonato do Chipre, Valtencir Vicente. É isso daí, não me passe nem links, viu, Vieira, por gentileza. Valtencir, 4h41, o nosso querido Edson Ramiro já está fazendo contato com o Adil, que você entrevistou bastante aqui na época do São José, o Adil que lançou livro, o Adil que jogou muita bola pelos clubes onde passou, ele já está ouvindo, então eu vou aproveitar, já vou colocá-lo nesta roda. O Adil, ex-jogador de futebol, passou por grandes clubes, Corinthians, Portuguesa, passou pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, mas passou pelo melhor de todos, que é a Águia do Vale, a Águia querida, o São José Esporte Clube. Não é isso, Adil Pimenta? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer, uma satisfação muito grande poder participar de um programa tão importante, de um clube tão importante na minha carreira também. E poder bater uma bolinha com vocês aí um pouquinho, né? Contar um pouco de história
os torcedores, principalmente da antiga, poder relembrar os bons tempos. E bater bolinha, você batia bem com essa perna esquerda, aí você fazia um fuá do lado do adversário, não fazia não, Adil? Rapaz, eu tenho muito boas lembranças, principalmente de São José, né? Com Melo, com os jogadores, Zé Renato, Piá, Wagner, Maurício, Garrenchim, enfim, uma série de jogadores que realmente faziam com que as coisas facilitassem muito pra gente. Maravilha. Eu pesquisei aqui no livro do professor Alberto Simões, você atuou 12 jogos com a camisa do São José na temporada de 98-99 e você falou de vários nomes, personalidades com quem você jogou e foi treinado aqui no São José, mas também tinha um repórter aqui que acho que você lembra bastante, entrevistou bastante você, que era o Valtencir Vicente, ele tá conosco. Valtencir, dá um abraço no Adil, Valtencir. Opa, com enorme prazer, tudo bem? E antes de mais nada, Adil, se recupera bem daquele acidente? Como é que está o amigo hoje em dia? Que satisfação falar com você, rapaz. Prazer muito grande. E eu acho que os ouvintes da CBN são privilegiados em ter você até hoje aí trazendo as notícias do esporte, mostrando o seu profissionalismo, o seu caráter acima de tudo. É um prazer, uma satisfação muito grande falar com você. Realmente a minha recuperação ela foi assim, até acima do que esperavam, né? Porque eu fiquei praticamente tetraplégico. Hoje eu consigo andar com um pouquinho de dificuldade, mas consigo me locomover de muleta, devagar, e procuro viver a vida da melhor maneira possível. E eu me lembro bem aqui jogando pelo São José com aquele time, era realmente uma equipe de poucos momentos que o São José teve de alto nível, depois daqueles anos mais nobres aqui do São José, no vice-campeonato de 89. Eu também me lembro do seguinte, quando chegou na metade do campeonato, a diretoria largou mão, presidente Carlos Lourusso, vice Arnaldo Pardal, e aí virou aquela meia máxima do Vampeta, né? Eles fingem que pagam e nós fingimos que jogamos. Foi duro terminar daquele jeito, né, Dil? Porque o time era muito bom, não? Era muito bom, foi lamentável, né? A diretoria naquela época ter deixado a desejar num momento importante daquele. E tem um momento também que chegou uma época nós viramos treinador, né? Nós fizemos um jogo aí, eu, Maurício, Zé Renato, que a gente treinava o time, botava para jogar. Então, assim, eu acho que o torcedor correspondeu e muito com todas as dificuldades que nós tivemos naquele ano. E é bom ressaltar, né? Porque o Ademir Melo, que era o técnico, também não aguentou tamanhas dificuldades, ainda mais algumas rodadas pela frente, o time tinha uma boa pontuação, não corria o risco de rebaixamento, e vocês trataram de fechar o campeonato com dignidade. Então foi isso que acabou acontecendo. Eu disse uma pena porque pela boa campanha do primeiro turno, se tudo andasse corretamente, poderíamos ter uma grande surpresa no final, não, Adil? E até um calendário mais longo para o próprio clube, né? Que é o que todo clube no interior almeja hoje, você ter uma sequência de competições, né? Hoje nós temos a facilidade aí de ter a Copa Paulista, o clube mais bem ranqueado pode ter uma vaga da Série D. Então eu acho que a salvação dos clubes do interior hoje é almejar um calendário anual. Eu acho que é o mais importante de tudo, até para você formar na base e esses jogadores terem onde disputar as competições para poder ir para os clubes grandes. O Adil, o Valtencir acabou citando aí o acidente, então eu queria que você falasse um pouquinho em relação à importância quando você acabou sofrendo o acidente do Neto, o craque Neto, e também o Vampeta, que o próprio Valtencir citou em outras circunstâncias, mas citou o Neto e o Vampeta. Eu queria que você falasse da importância desses dois quando você sofreu o acidente. Na verdade, quando eu sofri o acidente, o Neto foi o primeiro jogador que, na minha época, nós já tínhamos jogado junto no Corinthians. Ele pegou um avião em São Paulo, veio para Juiz de Fora, veio saber como é que era o meu caso, como é que estava, e o Vampeta, eu não tinha nem jogado com o Vampeta. Eu conhecia o Vampeta de São Paulo, do samba, tomar uma cerveja,
E ele se prontificou lá da Itália ligar para mim, na época ele jogava na Inter de Milão, perguntando se eu tinha condições de arcar com as despesas de hospital, de cirurgia, dessa coisa assim. E teve outros jogadores também, o próprio Luizão, entendeu? Outros jogadores que se prontificaram a ajudar, mas felizmente, graças a Deus, eu consegui passar isso aí sem que tivesse a ajuda desses amigos aí, entendeu? Tive a ajuda de outras formas, né, de outras maneiras, com orações, com pensamentos positivos, e graças a Deus eu consegui recuperar e superar tudo isso muito bem. E o fato de você ter esse feedback, esse retorno de pessoas tão importantes no meio do futebol, mostra que a sua sementinha foi plantada e muito bem plantada no meio do futebol, né, Adil? Graças a Deus. Eu tive porque na verdade o meu retorno para minha cidade foi após o meu acidente, né? Porque eu estava passando uns dias na minha cidade, acabei sofrendo um acidente, e logo que eu saí da UTI, eu fiquei 1 mês na UTI e fiquei mais 3 meses no quarto. Aí saía 2 amigos meus aqui da minha cidade aqui, fizeram uma lista aqui, quem que ia dormir comigo, então eles revezavam aqui. Foi assim, um carinho muito grande que eu recebi da própria cidade, dos amigos, né, fora telefonemas, pensamentos positivos, assim, eu não tinha a noção da grandeza realmente do que eu representava para a minha cidade num momento como aquele, né, porque eu estava voltando para casa num momento totalmente adverso, né, não estava parando de jogar futebol, eu estava me recuperando de um acidente muito grave, onde eu não tinha praticamente 80% de possibilidade de andar, né, de estar numa cadeira de roda. Perfeito. Então isso aí para mim também foi um ponto muito positivo. Maravilha. Volta em si? Adil, você falou do Corinthians, eu me lembro, nós aqui da rádio transmitíamos as finais do campeonato de 93, primeiro 1-0 na final, o Corinthians ganhou do Palmeiras, o gol porco do Viola, coisa e tal, e depois o segundo jogo, né, no ano em que o Palmeiras e a Parmalat sabiam que o título era completamente imprescindível naquele momento, e o Palmeiras ganhou o segundo jogo por 4-1. Eu me lembro de um detalhe no primeiro jogo, quando o Moacir, meio-campista do Corinthians, foi expulso, você reclamou da arbitragem, e o Moacir vinha sendo um dos melhores jogadores do Corinthians no campeonato. Ele fez falta no segundo jogo, o Palmeiras entrou mordido mesmo, e naquele ano não podia dar outro resultado, Adil. Olha, Valdeci, eu acho que as duas coisas, né? Se você for analisar friamente desde o início da competição, o Corinthians foi uma equipe que o investimento era muito abaixo daquilo que tinha o Palmeiras. O Palmeiras, tecnicamente, tinha um time muito mais qualificado do que o time do Corinthians. O Corinthians conseguiu chegar numa final pelo nome Corinthians, pela determinação, pela garra dos jogadores, pelo torcedor acima de tudo, né, que empurrava muito a equipe. Mas o Moacir estava numa fase assim extraordinária, estava jogando muito bem e a equipe sentiu muito a falta dele. E nós encontramos no último jogo de final um Palmeiras perdido realmente, né, porque tinha acontecido aquele gol do Viola. Na semana a própria Mancha Verde foi lá e jogou dinheiro para os jogadores do Palmeiras. Então o Vanderlei soube usar muito bem isso e acabou dificultando muito as nossas ações, até pela qualidade técnica que o adversário tinha. E teve uma outra final que o Nelson tirou você do jogo lá. Você já perdoou o Nelson? Foi esse jogo. Você já encontrou com o Nelson e já resolveu tudo, já resolveu tudo, né? Na verdade, eu não vi nada, graças a Deus. Entendeu? Eu acho que, analisando friamente, ele foi muito infeliz na minha substituição, porque o jogo ainda estava 0-0. E quando eu estava saindo, se não me engano, o Henrique estava sendo expulso. Sim. Com 15 minutos de jogo. Então isso aí também desestruturou muito a equipe, entendeu? Entendi. Mas eu acho que, independente disso, o erro maior aí foi dele do que propriamente a minha retirada. Até porque a pressão do Palmeiras era intensa, né? Era quase que iminente um gol do Palmeiras ali, quando o Henrique fez a falta, fez expulso.
mas deu a impressão que o Nelsinho se apavorou com aquele volume de jogo, não, Adil? Exatamente, porque estava 0-0 o jogo. Né? Ele não tinha motivo para 15 minutos queimar uma substituição numa final como aquela. Então eu acho que no meu entendimento ele foi muito infeliz. Poderia ser outro jogador, mas eu acho que seria uma infelicidade muito grande, a não ser que o jogador tivesse com algum problema, algum sentido, alguma contusão nesse sentido aí. Ô Adil, deixa eu já pular para um outro assunto aqui, senão não vai dar tempo. Teve o lançamento do seu livro, Adil, craque na bola, craque na vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem até aqui o restante, uma trajetória de superação e conquistas. Obviamente está falando do seu acidente, desse momento ruim, mas também está falando das suas boas intervenções no futebol, as suas belas partidas, seus belos gols de perna esquerda, hein, Adil? Uma passagem rápida para os clubes que eu passei, né? Conto uma história de cada clube aí, um pouquinho de cada um. É um amigo que eu tenho de infância aqui na minha cidade, o Ney Medina, que sempre se dedicou a escrever a história do futebol da cidade e da região, principalmente dos antigos, né? Então eu acho que ele foi muito feliz, eu também estou muito agradecido, muito grato. E vou fazer de tudo para que esse livro chegue às mãos de vocês aí, para que vocês possam curtir um pouquinho também. Será bem-vindo. A gente agradece. Volta em si, Vicente. Adil, temos aqui em São José dos Campos, por exemplo, o Fernando Evaristo, que é um colaborador do São José, torcedor da Portuguesa. Muita gente gosta da Portuguesa e muita gente se preocupa com ela, né? Você que foi um jogador importante na vida da Lusa, tem uma explicação para a Portuguesa ter descido tanto, já que chegou a disputar uma final de Brasileirão num passado não tão distante, Adil? Na verdade é lamentável, né? O que fizeram com a nossa Lusa. Mas eu acho que tudo esbarra na credibilidade das pessoas que conduzem, né? Eu acho que foram mal conduzidas as coisas, deixaram chegar numa situação difícil de reverter. É lamentável e a gente torce realmente para que ela consiga, né, se reeditar os melhores momentos e voltar aos bons tempos, porque é um clube muito importante de São Paulo, revela muitos jogadores, dá muitas oportunidades a outros jogadores e a gente lamenta muito como é o São José, como é o Taubaté. Eu acho que essas equipes têm que se reestruturar, trabalhar muito bem a base, né, porque não se forma só o jogador, forma o homem. Então eu acho que é muito importante você começar pela base para que você tenha êxito lá na frente. Ô Adil, pra gente finalizar, o que você faz hoje da vida, o que você tá fazendo, tá envolvido com futebol? Eu sei que você teve algumas passagens aí por detrás das 4 linhas no futebol, mas o que você tá fazendo hoje? Eu estava ajudando o Tupi de Juiz de Fora, né, procurando reeditar e resgatar o clube. Mas é aquilo que eu falei, quando não se tem credibilidade das pessoas que comandam, fica muito difícil com que você faça as coisas. Então eu resolvi me retirar até em função disso e esperar uma oportunidade para que a gente possa estar inserido no futebol de uma maneira ou de outra, formando grandes jogadores e grandes homens acima de tudo. Com certeza. Volta em cima, emende a última pro Adil. Só desejar a ele aí boa sorte nos projetos, que ele esteja em algum momento de volta aqui ao Martins Pereira, por algum time no qual ele possa trabalhar, e foi bom saber que você está melhor, pelo menos caminha, e isso é importante também, porque para quem jogava, para quem fazia o que você conseguia desenvolver nos campos, pelo menos andar é o mínimo, né, Adil? Com certeza. Sou muito grato a Deus mesmo pelas dificuldades que eu atravesso hoje. Isso aí não é motivo para me desanimar em momento algum. Maravilha. Adil, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, muito bom ouvi-lo, muito bom saber que você está bem, sucesso com o livro, como disse o Valtenci, sucesso nas próximas empreitadas aí no futebol, que você tem credibilidade, Adil. Grande abraço e obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e me coloco sempre à disposição, se tiver a oportunidade, estou sempre à disposição para atendê-los aí, tá ok? Tá joia, Adil, um abraço, obrigado.
Outro boa tarde. Valeu, boa tarde. Conversamos com o Adil Pimenta, canhotinho, jogava muito com a perna esquerda, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Portuguesa, no nosso São José. O Adil jogava bem, não jogava não, Valdenci? Bom, muito bom jogador, sim, tanto que passou aí por mais de 20 times, acho que passou até de 30 times, viu, Vieira? Acho que 28 para ser exato. Então, aí, ó, quase 30 times. Exato. E com certeza, na grande maioria, ele foi destaque, ele correspondeu. E como eu disse aqui no São José também, o torcedor que acompanhava na época se lembra bem, Adil, Piá, Zé Renato, Garrinchinha, Canídia. São José tinha um belo time, assim, de encher os olhos, né? Pois é. E o Piá tá preso, que coisa, hein? Caiu a ligação do nosso querido Adil. Tava preso até agora o Adil. Que beleza, hein, Edson Ramiro? Mas o detalhe é o seguinte, ô Valdenci Vicente, deixa eu só registrar aqui, para não passar em branco, a Amanda Almeida, que é a esposa do José Luiz de Almeida, ela tá acompanhando aqui o nosso Parada dos Esportes, através do facebook.com/CBN Vale, e para registrar que hoje seria aniversário do Zé Luiz de Almeida. Olha aí, é mesmo, é verdade, era colado ao do Alberto Simões. Exatamente. Grande abraço, viu, Amanda? Um abraço para Amanda, obrigado por você ter lembrado, pra gente poder falar aqui com bastante carinho do José Luiz de Almeida, o Zé Luiz de Almeida que nos deixou recentemente também. Então ontem aniversário do professor Alberto Simões e hoje seria aniversário do José Luiz de Almeida, então tá feito o registro. Obrigado, Amanda, tudo de bom para você. E José Luiz de Almeida, tenho certeza que você também acompanha o Parada onde quer que você esteja, um abraço para você. Valdenci Vicente, 4h58, o que tá para destacar do esporte da nossa região no final de semana, hein, Valdenci? Bom, Vieira, você já falou aí do vôlei, né? O time do Farmaconte estreou com vitória 3-0 sobre o Araçatuba, já disse que vai voltar a jogar no próximo sábado, o primeiro jogo em casa contra o Iacanga, e veja que curioso, né? Araçatuba ontem vítima de um grande assalto, desses aí dos cangaceiros modernos. O São José Vôlei esteve lá na sexta-feira jogando, e o futsal, o São José Futsal, vai jogar na quinta-feira contra o Real Madruga, pela segunda fase do campeonato estadual. São José que também está com a competição simultânea do brasileiro, que a Liga Nacional terá jogo no dia 5 contra o Moarama em casa. Falando em jogo, na quinta-feira, pelo Campeonato Paulista Feminino, São José terá sua quarta partida, vai visitar o Pinda em Pindamonhangaba, Vieira Júnior. Clássico da região, São José e Pinda, a nova equipe de Pinda, que é comandada pelo Marcos Derrico. Valdenci Vicente, grande abraço pra você, amanhã você volta, e amanhã tem pergunta ao Valdenci, hein? Opa, combinado, com o maior prazer, e a produtora já disse aqui que ela vai me mandar o link do Chiprão 2021, viu, Vieira? Coitado da produtora, tem que ver o Chiprão e mandar pra você, que fase. Um abraço aí, Valdenci, dá um beijo na produtora. Está dado, Vieira. Valeu, esse é o Valdenci Vicente, o melhor de todos. Quer ficar bem informado? Acesse jogandojuntos.com.br, que é pra onde o Valdenci vai agora atualizar tudinho pra você saber das últimas, pra você ficar bem informado, pra você ler aquilo que você nunca lerá em lugar nenhum. Acesse jogandojuntos.com.br, todo ele produzido pelo nosso querido Valdenci Vicente. E hoje tem live, hein? Eu e Antônio Carmo, hoje vai ter live, que beleza. Daqui a pouquinho, vou sair daqui da rádio, vou voando na minha vassoura pra nossa live daqui a pouco com o Antônio Carmo. O Antônio Carmo tá tirando o fuxilo dele, daqui a pouco ele acorda e a gente faz a live já pra falar de vários assuntos aqui do nosso esporte. Claro, a gente vai falar muito do Alberto Simões, vai relembrar também o Zé Luiz de Almeida, a gente vai falar desse bate-papo aqui com o Adil, a gente vai conversar muito e outros assuntos também, muito eclético o bate-papo com o nosso querido Antônio Carmo, tá certo? 5h01 em ponto, e com a participação do Valdenci Vicente anunciando a live para daqui a pouco, eu coloco o ponto final no Parada dos Esportes em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, de Nova Tintas Impermeabilizantes, de Milclean e Vinac Consórcios. A Daniela Esperon, hoje eu anunciei, ela não veio, mas em outra oportunidade ela virá, porque a gente tinha que ouvir, obviamente, bastante o nosso querido Adil, e o programa estava recheado hoje, então hoje a Daniela Esperon vai esperar um pouquinho, amanhã quem sabe ela volta. Que beleza, 5h01 em São José. Obrigado, ouvinte, pela sua audiência, pela sua paciência. Fique agora com o repórter CBN, na sequência o ponto final com o alegre, divertido, intrépido, o nosso Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes.
Top de 5 segundos.